Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria estarmos juntos em mais um dia na presença de Deus que fala conosco por meio da sua palavra. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, isso mesmo. Nós paramos um tempo diante da palavra de Deus para ouvi-lo e deixá-lo tocar no nosso coração. Isso é importantíssimo para o nosso caminho de santidade, caminho de perfeição, porque a palavra vai nos orientando, vai respondendo os nossos questionamentos e vai nos mostrando o caminho assertivo que nós devemos fazer, pensando, colocando o nosso coração na vida eterna. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos orientar no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos bíblicos, porque hoje nós vamos concluir a 1 Coríntios 15, o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então, o texto é 1 Coríntios 15, de 35 até o versículo 58. 1 Coríntios 15, de 35 a 58. Vamos ler o texto? Mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato! Aquilo que semeias morre primeiro, e só depois é vivificado. E o que semeias não é a palavra já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. E de acordo com a sua vontade, Deus dá um corpo a esse grão, como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos humanos, outra dos animais, outras das aves, outras a dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas, e até de uma estrela para outra há diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural e ressuscita com um corpo espiritual. Se existe corpo só com vida natural, existe também corpo espiritual. É como está escrito. O primeiro homem, Adão, foi um ser natural, dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual e que dá vida. Veio primeiro não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são os terrestres. E qual é o homem celeste? Tais serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Irmãos, eis o que quero dizer. A carne e o sangue não podem receber de herança o reino de Deus, nem a corrupção receber de herança a incorruptibilidade. Vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final. Pois a trombeta soará. Não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Pois é preciso que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade e este ser mortal se vista de imortalidade. E quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certo de que vossas fadigas não são em vão no Senhor.
apóstolo Paulo está concluindo o raciocínio em relação à ressurreição dos mortos e está mostrando aquilo que talvez, curiosamente, nós também desejaríamos entender. Esse processo de transformação dos corpos corruptíveis e talvez já corrompidos pela morte em corpos gloriosos, transformados, ressuscitados. E ele está dizendo de onde vem a origem dessa vida espiritual e transformadora. Vem exatamente do novo Adão, do ser espiritual. É de Cristo que nós vamos experimentar essa graça, de todo esse movimento trinitário, do Pai, do Espírito e especialmente de Cristo, que nós experimentaremos essa glória. A doutrina católica sobre a ressurreição dos corpos nos diz que o corpo glorioso, ressuscitado, que vai acontecer nos fins dos tempos, ele vai ter 4 características. A primeira delas é a impassibilidade, a imunidade ao sofrimento. Quando nós experimentarmos o nosso corpo glorioso, ressuscitado, nós não experimentaremos sofrimentos. Aqueles que já morreram receberão o corpo glorioso, os que estiverem vivos terão a transformação do seu corpo corruptível num corpo incorruptível e não vai haver mais sofrimento. Uma outra característica de um corpo glorioso e ressuscitado que a doutrina da igreja ensina é a agilidade, a libertação das fraquezas. Por isso a gente sabe que os corpos vão ser atraídos dos ressuscitados aos ares na vinda gloriosa do Senhor, porque vai haver uma agilidade no corpo glorioso. A outra característica de um corpo glorioso é a sutileza, é a completa sujeição do corpo à alma. Não há mais possibilidade do pecado. A alma que contempla a Deus, que glorifica a Deus, é que vai comandar definitivamente o corpo. Porque o pecado é aceitar aquilo que a carne deseja, já em contradição com o que a alma deseja. A alma deseja sempre Cristo, a eternidade, porque ela é eterna. E esse corpo, a quarta característica, ele terá esplendor, um brilho exterior em proporção ao grau da santidade interior. E aí a importância do último versículo: graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58, portanto, meus irmãos, amados, sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certo de que vossas fadigas não serão em vão no Senhor. Quanto mais santo nós formos, mais o nosso corpo glorioso brilhará. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo traz como motivação para que nós lutemos ainda com mais força contra o pecado, contra a carne, contra a impureza, contra o mundanismo, contra aquilo que é a corrupção do mundo e busquemos a santidade. Porque dentro do critério do corpo glorioso, o critério de que o corpo glorioso terá um esplendor, esse esplendor vai ser cada vez mais intenso quanto mais santos nós formos. E se uma pessoa que morreu em estado de pecado mortal sem arrependimento foi para o inferno, o corpo glorioso que ela receberá não terá esplendor, não terá o esplendor, exatamente pela sombra do pecado e da morte, porque a alma já terá sido, no juízo particular, condenada ao inferno. Então, aquele corpo ressuscita para sofrer as dores da pena eterna do inferno. E eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos agora recebendo essa informação espiritual que o apóstolo Paulo nos dá, desejamos o inferno. E por isso nós vamos lutar cada dia mais para corresponder a esse chamado. Os mortos ressuscitarão primeiro ao toque da trombeta. Imagina nós que estamos vivos, quando soar a trombeta da vinda gloriosa do Senhor, os mortos ressuscitarão, os túmulos explodirão, os corpos gloriosos começarão a se colocar em evidência. E o processo segundo é de quem estiver vivo, ter o seu corpo transformado em corpo glorioso, experimentar a impassibilidade, experimentar a agilidade e experimentar a sutileza e o esplendor do corpo glorioso. Vale a pena ou não vale passar pelos sofrimentos do tempo presente em vista da glória futura? Vale. Vale ou não vale romper com o pecado? Vale ou não vale abandonar a vida velha e viver a vida nova? É esse ensinamento maravilhoso que o apóstolo Paulo nos dá, que nos provoca a esse comprometimento. A comprometer-nos com a nossa fé, a comprometer-nos com a moral da igreja, que é uma moral que visa a eternidade e não aquela moral
que é a imoralidade desse mundo, que acha que tudo é permitido e que tem que ser vivido, mas tudo nós vivemos em vista da eternidade. Se nós estivermos mortos, o nosso corpo ressuscitará do túmulo. Se nós estivermos vivos, o nosso corpo será transformado. E as pessoas que foram cremadas, elas também receberão o corpo. E que corpo vão receber? O corpo atual. Você não vai ressuscitar como uma criancinha, mas como você tiver morrido. Então, essa é a beleza, esse é o chamado que Deus nos faz, a valorizar a nossa fé e a entender que em Cristo nós experimentaremos a força da ressurreição também do nosso corpo para a vida eterna. O que nós podemos escolher como mensagem hoje? Entendendo a ressurreição de Cristo e a futura ressurreição dos nossos corpos, com mais determinação devemos buscar a santidade, vivendo inabaláveis, firmes e sempre em constante progresso a nossa fé. É isso, decidir-se por viver a santidade, porque no critério do esplendor, os corpos que mais brilharão serão aqueles que viveram no interior, na sua vida, uma santidade muito concreta e muito real. Que Deus te encoraje a lutar. A aplicação dessa palavra é lutar contra a corruptibilidade, é lutar contra o pecado, é viver a santidade. Se determine a isso. Vamos rezar? Senhor, que mistério grandioso, maravilhoso é o mistério da sua ressurreição e da nossa ressurreição no dia final. Eu quero pedir uma graça muito especial para mim e aos meus irmãos que estão rezando comigo. Que o Senhor nos conceda a graça de um compromisso cada vez mais decisivo, de uma determinada determinação, de uma força inquebrantável e inabalável de fé, para que cada vez mais expostos à sua graça, nós possamos fazer um compromisso de fidelidade, de avanço e progresso no caminho da perfeição, de uma vivência de uma santidade muito real, concreta no nosso dia a dia, nas escolhas que nós fazemos. Senhor, o Senhor ressuscitou e nós também ressuscitaremos. E nós queremos, Senhor Deus, corresponder com obra tão grandiosa do seu amor. E a correspondência hoje é viver para Ti, imitando o Senhor, progredindo na fé, progredindo no caminho da perfeição, no caminho da santidade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Essa é a boa notícia. Os nossos corpos ressuscitarão. Se nós tivermos morrido, os nossos corpos ressuscitarão. Se nós estivermos vivos, os nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos. Isso precisa aquecer o nosso coração e a nossa fé e principalmente a nossa determinação num segmento cada vez mais radical do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.